Olá pessoal, tudo bem? Obrigado por se juntar a nós em mais esse vídeo que nós estamos aqui explorando certos tópicos, certos assuntos que são muito pertinentes a quem pratica mindfulness ou a quem queira aprofundar um pouco mais o seu entendimento de si mesmo, né? Viver melhor, oferecer uma vida melhor para as pessoas que amam. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a nossa natureza passageira. Nossa natureza efêmera. Nós temos algumas palavras que nós realmente não gostamos e tendemos a ridicularizar quem usa. Isso, além de ser um péssimo hábito cultural, também contribui para uma precarização da capacidade de entender as coisas com um pouco mais de profundidade. Então, muitas vezes uma palavra menos usada ela é mais precisa. Impermanente. Veja, impermanência é um conceito negativo. É como o inconsciente, ou então o Conde Drácula, que é o não morto, né? É muito mais impreciso do que a gente simplesmente usar uma palavra positiva. Então, efêmero é aquilo que é passageiro, que se vai deixando um mínimo de rastro. Né? Tanto que você falava antigamente, no Estadão, quem lia os jornais mais antigos, lia lá as efemérides do dia. Então, dia 14 do tal, dia do sapateiro, vírgula, dia do não sei o que, dia do mestre de obras. Já tinha um monte. Hoje em dia deve ter o triplo, né? Porque essa mania de verbigerar que nós temos, né? De prestar homenagens anódinas, é muito grande. Então, provavelmente hoje isso já triplicou, né? Porque daí soa bonito, já dedica um dia. Então, todos os dias são dias de 5, 6 coisas diferentes. São efemérides, porque hoje é o dia de comemorar e amanhã já não é mais. Então, nós começamos com uma frase do Jacques Lacan, que fala assim: para que a espécie cavalo se perpetue, é necessário que o indivíduo cavalo seja mortal. É uma frase, a princípio, parece não ter sentido, mas se nós nos dedicarmos a perceber com um pouco mais de clareza, é fato. Imagina uma população de cavalos imortais, como é que fica? Mas nós vamos chegar a isso um pouco mais à frente. Quando nós falamos em indivíduo, o indivíduo, o cavalo, o indivíduo, a palavra indivíduo deriva de indivisível, né? Indivíduo, aquilo que não pode ser dividido. Mas nós vamos ver que essa ideia tem algo de falaciosa. Existe essa coisa da realidade e que a natureza, a verdadeira natureza da realidade e a realidade e tal, e bababá, quando na verdade a própria ideia de realidade ela é um pouco escorregadia. Pensar que tudo está errado. Todo mundo pensa tudo errado. A realidade é diferente de tudo que você imagina, portanto ninguém sabe como é que é a realidade, a não ser algumas pessoas que seguiram essa fórmula ou que abraçaram esse determinado sistema de pensamento ou etc. Estratégia equivocada, porque você está se remetendo à realidade ou real, o que quer que seja que isso queira dizer, quando na verdade a dualidade, a ambiguidade, a divisão é inerente ao processo, ao mecanismo de conceituação. Então, toda a tecnologia de séculos que foi evoluindo, desde uma pirâmide tacanha, uma pirâmide tosca no Egito ou no centro das Américas, desde uma tecnologia dessa de empilhar pedra até essa tecnologia que nos permite fazer esse tipo de aventura,
bater um papo online em horários diferentes, às vezes em países e continentes diferentes, e a mensagem ser transmitida cristalinamente, esse crescendo foi feito em cima de conceituação, de pensamento conceitual. Então nós temos que tomar muito cuidado para não cuspirmos no prato em que comemos. E é muito mais entender isso que nós fazemos aqui como pequenos ajustes que às vezes nós precisamos tomar dentro da nossa natureza, da nossa disposição, e que podem colocar as coisas numa otimização a nosso favor. E é só isso. Agora, alguma coisa que vai revolucionar e vai me fazer rever isso daí a gente deixa para outros encontros e outras formas de pensar. Nós apenas queremos viver melhor. Portanto, a ideia do indivíduo é uma ideia falaciosa, porque nós estamos sempre internamente divididos. A criança de Salomão, lembra do nosso outro vídeo, que o rei Salomão tinha uma criança e duas mães reclamando o direito de maternidade. Isso foi levado ao rei Salomão. O rei Salomão falou assim: ela pega a criança e corta no meio com uma espada. E aí, naquela for cortada no meio, dá metade para cada uma. Por que a mãe levantou e falou: não, então fica com ela, porque ela sabia que a criança ia ser morta. Porque ela sabia que a criança era indivisível. Ela era indivisível no plano orgânico. Nossa indivisibilidade, ela faz sentido no plano orgânico. Aí sim somos indivíduos. Agora, a não ser que a gente seja uma estrela do mar que você corta no meio, vira duas estrelas, ou você é uma lagartixa de parede, você puxa, arranca o rabo, a lagartixa vai embora sem o rabo cresce outra vez. Tirando essas coisas, nós humanos, nós somos virtualmente indivisíveis. É impossível. Então, a indivisibilidade, ela se expressa no plano orgânico. E mesmo assim, Mesmo assim, a gente pode se ver em maus lençóis com a ideia do indivíduo quando a gente pensa numa senhora gestante. A mãe e a criança no ventre. Quantos indivíduos tem ali? Há indivíduo ali? Ou não? Veja, já complicou. Então, mesmo no plano orgânico, existe um limite na possibilidade de nos pensarmos como indivíduos. Que dizer do plano emocional, do plano social, do plano anímico, né? Temos também um outro exemplo que trabalha um pouco com a ideia do indivíduo e da mortalidade do indivíduo em oposição à eternidade alegada, imaginada da espécie. A gente sabe que também nem isso também é muito verdadeiro, mas, por exemplo, para fins do nosso exemplo aqui, a gente mantém a ideia de que a espécie é mais perene do que o indivíduo. Nós temos nas viagens de Lemuel Gulliver, escrito por Jonathan Swift, que é um livro repleto de sarcasmo, é um livro repleto de ironia, né? Tem uma ilha lá, a gente é acostumado com a ilha de Lilliput, né? Que tinha lá os pequenininhos lá e tal. Essa é a mais famosa, mas tinha outras 5 ou 6 ilhas que o Lemuel Gulliver, que era o médico e era o amanuense, eu não sei o nome, o Pero Vaz de Caminha era na expedição do Pedro Álvares Cabral, que anotava tudo. E numa dessas ilhas existiam homens e mulheres que não morriam. Eles eram eternos. E aí o Gulliver falou: nossa, que legal, que bacana, eles não morrem. Isso é bacana nada, porque não morrem, mas também não param de envelhecer. Porque, então eles devem ser glorificados, né, como baluartes da sabedoria. Fala, coisa nenhuma. Eles começam a ficar gagás. Eles não sabem mais onde eles estão, eles não sabem quem eles são incapazes de fazer qualquer coisa útil e a gente tem que ficar pagando aposentadoria para esses caras indefinidamente. Então não é um cenário muito agradável, né? O Jonathan Swift aí, ele
ele carrega nas tintas, né? Mas a gente vê o seguinte, na verdade tem um recorte aí, ele dá um furo brutal nesse idílio, né, da vida eterna. Tem culturas que têm lá medicinas tradicionais que falam da vida eterna, da vida longa, como se o indivíduo fosse algo a ser preservado ao máximo de tempo. Não que você não vá acudir alguém que não está bem, não que você não vá tratar um idoso na sua família tem um AVC, não é que você não vai tratar o AVC dele, claro que vai. Mas assim, essa ideia do Gulliver fura totalmente a ideia da vida indefinidamente prolongada, que não tem nada de bonito não. Pode ser bastante exaustivo. Nada contra você ser jovial e exuberante até seu último dia, mas existe um último dia. Esse que é o ponto. E talvez a forma mais proveitosa de você lidar com esta efemeridade, em vez de dizer assim, já que eu vou morrer, nada tem sentido, já que eu vou morrer, para que eu vou fazer? E começa a chorar. Talvez uma coisa menos melodramática, menos piegas do que essa atitude, talvez seja de simplesmente pensar que ter o coração voltado para o contínuo entre gerações, o contínuo do DNA e o contínuo das manifestações culturais humanas. Isso é uma transcendência e a capacidade de pensar para além do indivíduo que você supõe ser, que eu suponho ser. Esta transcendência implica em entender uma continuidade, embora exista uma divisão discreta entre um ser humano e outro, existe também um cimento, existe também algo que conecta, algo que nos mantém interconectados à moda de um grande organismo funcional, com todos os defeitos. Pode que é uma porcaria, que é uma droga, mas é o que temos para hoje e é melhor do que não ter. Simples assim. Então, a importância essencial da transcendência é porque a transcendência é a prevenção mais eficaz da morte. Não, da morte não. A prevenção do pieguismo, do drama. Eu vou morrer. Oh, meu Deus do céu, e agora o que eu vou fazer? Nada tem sentido. Claro que tem. Não tem o ditado? Todo mundo deve escrever um livro, plantar uma árvore e ter um filho. Essas três ideias, o que elas trazem juntas? Elas trazem, a continuação ambiental do que não é humano e está vivo, a continuação humana na figura do filho e a continuidade cultural na figura do livro. São as três coisas, né, em que você tem uma transcendência. Você vai continuar existindo depois que morrer. Porque qual é o drama? O que é horroroso na ideia de morrer? O que já gera tanto mimimi? Não é deixar de estar vivo. O que dá desespero é ter uma interrupção da consciência de si mesmo. É deixar de ter uma consciência. Isto é que é apavorante na ideia de morrer. E não é apavorante na ideia da anestesia geral da cirurgia, porque você sabe que depois você vai acordar. Mas quem já foi anestesiado, já fez anestesia geral, sabe. Teve uma experiência do que é não ter consciência, né? E, na verdade, é isso que nos apavora, é a ideia da descontinuidade. Mas esta ideia é falaciosa e ela brota, ela é proporcional exatamente ao apego que eu tenho
pela ideia de indivíduo. O indivíduo como uma entidade em si. E aí você tem esses desequilíbrios que muitas vezes a gente vê. A gente vê assim, de um lado, o comunitário, o coletivo, deve se sobrepor ao indivíduo, ao individual. Aí a experiência é de opressão, é de massacre, é de... Né? Agora, o outro lado é que o indivíduo deve prevalecer sobre o coletivo. E aí você tem o que é a situação gravíssima, que o capricho de uma pessoa é um ônus a ser partilhado por todos, inclusive aqueles que não têm esse capricho específico em mente. Tá? Então, essas são as tensões que nascem da ideia do indivíduo. Esses conflitos vêm do indivíduo como uma coisa em si, e não simplesmente uma forma de olhar a nossa existência, a nossa presença. Então a ideia é realmente assim, que o tempo de vida biológica é diferente da transcendência. A nossa transcendência é de uma certa forma infindável. Ela não termina quando a gente morre. Eu não acabei de citar aqui o Lemuel Gulliver, nós estamos no século XXI. Isso aí foi escrito acho que no século XVII, XVIII. Né? O Jonathan Swift já está comendo capim pela raiz há 300, 400 anos. Já deve ser a 15ª geração dele que está por aí. Mas o personagem Lemuel Gulliver continua existindo. Essa é a transcendência. Essa é a possibilidade, é o antídoto, a angústia que pode brotar em nós quando nós pensamos no fim da nossa existência individual. Para você que nos acompanha até aqui, muito obrigado, né? Foi muito bom estarmos aqui discutindo essas matérias, né? É claro que quaisquer comentários e sugestões que possam ser feitas sempre melhora a qualidade da nossa discussão. Tá? Então, muito obrigado. Não desista de si em nenhum momento, de forma alguma, e sigamos aí em frente. Muito obrigado. Até a próxima.